Imagine-se andando pelos corredores de um imenso palácio romano. As tochas tremulam nas paredes, refletindo o brilho do ouro e dos deuses. Os sussurros de conspiração estão no ar, e no centro de tudo, um jovem imperador, obcecado pelo próprio poder. Esse é o cenário do final fatídico de Calígula, um dos imperadores mais polêmicos e temidos da história de Roma. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores do Império, entender como suas atitudes o levaram à destruição e descobrir todos os detalhes sobre o golpe que selou seu trágico destino. Para entender por que o reinado de Calígula terminou de forma tão trágica, precisamos saber de onde veio todo esse poder. O Império Romano já havia passado por figuras como Augusto e Tibério, seu antecessor. Cada um deixou um legado, mas também acumulou inimigos e insatisfações no Senado e no Exército. Calígula, cujo nome oficial era Caio Júlio César Germânico, nomeado o poder em 37 d.C., aos 24 anos, herdando um império poderoso, mas cheio de encargos internos. A princípio, seu governo foi visto como uma esperança. Afinal, ele era neto de Germânico, um general amado pelo povo. Mas essa esperança se transformou em medo, paranoia e, por fim, vingança. Nessa época, Roma estava consolidada, mas também era um barril de pólvora. Havia disputas políticas entre o Senado e a família imperial, e a guarda pretoriana tinha um poder silencioso que decidia a sorte dos imperadores. Quando Tibério morreu, a população saudou o jovem Calígula como um libertador. Ele concedia bônus aos soldados, anistiava para prisioneiros políticos e parecia simpático aos desejos do povo. Seus primeiros meses foram marcados por festas, políticas populares e até uma certa proximidade com o Senado. Acreditava-se que seu apelido, Calígula, que significa botinha de soldado, vinha de sua infância nos acampamentos militares do pai, Germânico. Essa fama de filho do herói alimentava a ideia de que ele seria um governante justo, moldado para liderar os destinos de Roma com coragem e sabedoria. Mas essa imagem não duraria muito. Uma súbita virada em seu comportamento, possivelmente após uma doença grave, transformaria Calígula em um dos imperadores mais frios e temidos da história. Os primeiros meses do reinado de Calígula foram comemorados pelo povo, mas uma mudança drástica ocorreu, possivelmente após uma enfermidade grave que quase o levou à morte. De um jovem simpático e generoso, ele se tornou extremamente desconfiado, com respostas brutais contra qualquer um que ousasse desafiá-lo ou criticar suas decisões. Várias fontes romanas, como Suetônio e Tácito, traçam um retrato de crueldade e instabilidade emocional. Apesar de os historiadores antigos poderem ter exagerado, é inegável que Calígula impunha um regime de medo e arbitrariedade. Ele humilhava senadores, organizava banquetes onde obrigava os membros do Senado a se curvarem a ele como se fosse um deus. A menor contrariedade, Calígula obrigava a executar ou confiscar os bens. Condenava até os próximos. Pessoas, até parentes, foram exilados ou mortos sob acusações de conspiração. Agiu com crueldade contra a própria irmã, Agripina, e outras figuras próximas quando suspeitou de ameaças ao trono. Extravagância financeira. Para bancar suas festas suntuosas, espetáculos teatrais e corridas de bigas, aumentando impostos e confiscando propriedades, criando um clima de revolta nos ricos e de sobrecarga para o povo. Exigência de adoração divina. Chegou a se auto-intitular divino em vida, fez erguer estátuas suas em templos e permissões que seus súditos o venerassem quase como a um deus. A história da suposta nomeação do cavalo Incitatus como cônsul ilustra a zombaria que Calígula fazia dos senadores. Teria sido um ato de desafio, mostrando que, a seu ver, os políticos não valiam mais que um animal de estimação. Seja fato ou lenda, revela a percepção de que ele tinha um desprezo total pela instituição senatorial.
É nesse ambiente de terror e extravagância que se forma a imagem de um imperador desequilibrado, capaz de atos bondosos esporádicos, mas dominado por impulsos cruéis e abusivos que mancharam seu breve reinado de sangue e instabilidade. Os inimigos de Calígula e a conspiração fatal. A administração de Calígula criou inimigos em praticamente todas as frentes. Senadores, famílias nobres e até pessoas comuns vinham sofrendo com confisco de propriedades e julgamentos forjados. O exército, embora inicialmente grato pelos bônus distribuídos no começo do reinado, também se desgostou com as humilhações e a falta de planejamento em campanhas militares. Entretanto, o maior erro de Calígula pode ter sido desrespeitar a guarda pretoriana, corporação responsável por sua segurança, mas também dotada de grande poder político. Os pretorianos eram leais enquanto acreditavam que o imperador atendia seus interesses, lucros, prestígio, reconhecimento, mas, se sentiam desprezados ou ameaçados, podiam facilmente se voltar contra ele. Um nome se destaca: Cassius Chaerea. Relatos indicam que Calígula se divertia insultando Chaerea, chamando-o de covarde ou afeminado, e exigindo que ele usasse senhas humilhantes para autorizar a entrada de pessoas no palácio. Tal conduta destruiu a honra de um oficial que até então era altamente respeitado. Aos poucos, Chaerea reuniu apoio entre outros oficiais cansados de servirem a um tirano assustador. Conspiração no palácio. Motivações políticas. Os senadores viam na remoção de Calígula a chance de retomar seu prestígio e extinguir a ameaça de serem executados ao menor capricho. Insatisfação militar. Alguns segmentos do exército também se sentiram frustrados, pois Calígula não investia em campanhas militares que ampliassem a glória romana, ao contrário de antecessores como Germânico ou Tibério, que tinham melhor relacionamento com os soldados. Temor generalizado. Grupos temiam que Calígula pudesse promover novos massacres. Qualquer boato de traição poderia levá-los à guilhotina, ou, no caso romano, à execução sumária. Conforme a tensão crescia, corriam boatos de que Calígula planejava mudar a capital e desrespeitar ainda mais os senadores romanos. Todos esses boatos circulavam pelos corredores. Foi nesse clima de insegurança e revolta que a ideia de um golpe definitivo foi amadurecendo. Se todos os grupos desprezados por Calígula se unissem, poderiam derrubá-lo num golpe certo. O fim trágico, o assassinato de Calígula. Conta a tradição que a data fatídica foi 24 de janeiro de 41 d.C. Calígula participou de algum evento na residência imperial, possivelmente com espetáculos ou ensaios de performances teatrais que tanto o divertiam. Em meio a esse clima de distração, Cassius Chaerea e outros conspiradores o surpreenderam nos corredores do palácio. O momento do crime. Ataque em grupo. Não foi um duelo de honra. Os conspiradores investiram todos juntos, armados de adagas, para garantir o sucesso do golpe. Golpes múltiplos. As fontes sugerem que Calígula recebeu diversas facadas, diminuindo a fúria pessoal dos participantes. Chaerea teria sido o primeiro a atingi-lo, cumprindo sua vingança pelas humilhações sofridas. Ausência de resistência. Pegos de surpresa, as seguranças leais a Calígula não conseguem agir a tempo. Em poucos instantes, o imperador, um dos homens mais poderosos do mundo, estava morto. Consequências imediatas. Violência contra a família. A esposa de Calígula, Caesonia, e a filha do casal também foram mortas logo em seguida para impedir futuras reivindicações ao trono. Proclamação de Cláudio. Em meio ao caos, a guarda pretoriana encontrou Cláudio, tio de Calígula, escondido atrás de uma cortina, segundo as histórias populares. Vendo ali a chance de legitimar seu poder, o aclamaram imperador.
clima de alívio e incerteza. Muitos senadores e cidadãos comemoraram a queda do tirano, mas também houve medo de retaliações e disputas de poder. A morte de um imperador violento não tem garantia de estabilidade. Assim terminou a vida de Calígula, aos 28 anos. Seu reinado durou cerca de 4 anos, marcado por altos e baixos extremos do entusiasmo inicial ao ódio absoluto. No fim, o homem que se proclamava divino e intocável foi morto pelas mesmas forças que deveriam assisti-lo. Por que Calígula chegou a esse fim? Como explicar a derrota de alguém que começou tão popular? Há várias teorias: doença mental ou traumas. Alguns historiadores sugerem que Calígula sofria de algum distúrbio psicológico, agravado após uma enfermidade que quase o matou no início de seu reinado. Excesso de poder. Ele se via como um deus na terra, o que aumentou sua arrogância e desprezo pelas instituições romanas. Conflito com as elites. Senadores e a guarda pretoriana se sentiram humilhados. Para Roma, um imperador que não respeita seus aliados mais próximos se torna alvo fácil. Crises econômicas e arbitrariedades. Os confiscos de propriedades e os gastos irresponsáveis provocaram raiva nas classes mais ricas e medo no povo. No fundo, foi um acúmulo de hostilidades, embalado pela própria cruel personalidade de Calígula, que lhe fechou qualquer porta de apoio. Quando a figura mais poderosa do império desperta ódio de todos os lados, a conspiração se torna apenas questão de tempo. Consequências imediatas e legado. O assassinato de Calígula criou um vácuo de poder que a guarda pretoriana logo se apressou em preencher. Seu tio, Cláudio, foi prolongado ao trono, inaugurando outro capítulo marcante da história de Roma. E o legado de Calígula? Se, por um lado, seus últimos meses de governo deixaram obras inacabadas e traumas, por outro, ele se tornou um emblema do que pode acontecer quando um governante se julgar acima de tudo e de todos. Roma seguiu em frente, mas nunca esqueceu como a arbitrariedade e a crueldade podem, paradoxalmente, destruir até quem detém o maior poder. Mesmo sendo um dos imperadores mais temidos e sanguinários, sua história serve de alerta sobre o risco de centralizar o poder absoluto nas mãos de alguém movido por vaidade e desconfiança. A história de Calígula nos mostra que o poder, sem limites e sem equilíbrio, pode se voltar contra o próprio governante. De herói do povo a tirano detestado, seu reinado foi curto, mas repleto de lições sobre ética, loucura e o preço da ambição desenfreada. E você que nos acompanhou até aqui, o que acha que levou Calígula a ultrapassar todos os limites? Será que sua natureza foi realmente cruel? Ou ele foi uma vítima de suas próprias relações? Deixe seu ponto de vista nos comentários. Se você gostou dessa viagem pelo Império Romano e quer conhecer outras histórias épicas, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe este episódio com os amigos que amam um bom relato histórico repleto de drama e reflexões. Afinal, aprender com o passado é uma das melhores maneiras de entender nosso presente e moldar nosso futuro. Obrigado por assistir e até a próxima aventura nas sombras da história.